Segundo livro dos Reis, capítulo 6. O verso é o verso 24. Bom, vamos à leitura. Eu não vou ler, eu gostaria de poder ler todo o capítulo 6, mas por questões de economia de tempo, nós não vamos ler. Mas o texto diz aqui, a partir do versículo 24, depois disso o quê? Deixa então eu resumir para você os eventos que aconteceram exatamente anterior a este momento. Depois disto, o que havia acontecido é que a Síria, não a Assíria, mas a Síria, ela investiu contra Samaria. Nós estamos no reino do norte de Israel aqui. Nós estamos por volta do século 8 a.C. E o reino de Israel está dividido entre reino do norte e reino do sul, com o reino de Judá ao sul, com a sua capital em Jerusalém, e o reino do norte, com a sua capital em Samaria. O reino do norte se chamava Israel, e o reino do sul se chamava Judá. E 10 tribos de Israel, das 12 tribos, se dividiram na ruptura que houve depois de Salomão, quando as tribos romperam com Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos se reuniram ao norte e fizeram sua capital em Samaria com o rei, naquela ocasião, o rei Jeroboão. E 2 tribos, Benjamim e Judá, permaneceram ao sul, com a sua capital em Jerusalém. Então nós passamos a ter 2 reinos em Israel, um chamado propriamente dito Israel, o do norte, onde profetiza o profeta Eliseu e onde profetizou o profeta Elias, e um reino ao sul, onde outros profetas atuavam ali. Neste mesmo período, por exemplo, nós temos a figura do profeta Isaías e outros profetas. Mas nós estamos então no reino do norte. E a Síria, um país que fica ao norte de Israel, investe contra Samaria e de um modo sobrenatural, todas as vezes que o rei da Síria fazia um plano, Eliseu era revelado por Deus do plano do rei da Síria e dizia ao rei de Israel por onde, por que caminhos e qual era a estratégia de ataque do exército da Síria. Então, quando o exército da Síria chegava, o exército de Israel estava sempre no lugar certo e sempre pronto para contê-los em emboscadas. E isso aconteceu, até que o rei da Síria achou que tivesse um espião dentro do palácio. E disse assim: quem é que é o espião que revela os nossos planos? E alguém disse: só, rei, não tem espião. O que há é que tem um profeta chamado Eliseu em Israel, e aquilo que o senhor pensa no seu quarto, ele revela ao rei de Israel. Então o rei da Síria reúne uma tropa e manda cercar a cidade onde Eliseu morava, porque ele deseja matar Eliseu. E é o episódio onde o servo de Eliseu, ao ver a cidade cercada, entra em desespero e vai chamar Eliseu e diz: o que vai ser de nós? E Eliseu diz: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu então ora ao Senhor para que Deus abra os olhos do seu servo, até que sobrenaturalmente aquele moço consegue ver que ao redor do monte onde estava a casa, da colina onde estava a casa de Eliseu, haviam carros, exércitos de carros e cavaleiros de fogo. E toda aquela tropa celestial, sobrenatural, cercava Eliseu. E Deus cegou todos os soldados da Síria. E Eliseu, então, como eles estavam cegos e não conseguiam guiar-se, Eliseu disse que os guiaria, e os guiou até o centro de Samaria, de modo que quando os seus olhos abriram, eles estavam cercados pelos exércitos de Samaria, de Israel. Então o rei de Israel disse: vamos matar a todos. E Eliseu disse: não os mate. Até porque você não mataria os seus capturados de guerra se você mesmo estivesse capturado. Você não vai matar esses caras que eu trouxe até aqui. Você vai dar a eles de comer e vai liberá-los, vai mandá-los de volta ao seu senhor. E assim o rei de Israel fez, e isso
redundou em muitos anos de paz, onde a Síria não fez mais nenhuma investida contra Israel. Até que, depois disso, e aí nós chegamos no texto e voltamos para o texto, até que depois disso, um novo rei, filho do rei anterior, toma o trono da Síria. Ben-Hadad é o seu nome, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi e sitiou a cidade de Samaria. E houve grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? E ela respondeu: esta mulher me disse, ela estava com outra mulher ao seu lado, esta mulher me disse, dê o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho, veja que tragédia, assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê-me o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e o rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com ele, chegou o rei, que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Vamos fechar os olhos, vamos orar pela palavra. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações e que ela possa abençoar a nossa vida e que ela possa guiar os nossos passos nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é nós assumirmos a nossa responsabilidade diante da nossa própria vida. A palavra desta manhã fala sobre responsabilidades. Responsabilidades. Desde que Deus criou o homem, percebe-se uma tendência psicológica à fuga, uma tendência psicológica à transferência, uma tendência psicológica a colocar o outro como sendo responsável por aquilo que acontece comigo. Veja, o homem pecou, ele comeu do fruto proibido, e quando ele é abordado por Deus, quando ele é questionado a respeito do que havia feito, ele diz ao Senhor: foi a mulher que tu me deste, foi ela que me induziu a comer do fruto. E Deus então olha para a mulher e diz: o que você fez, Eva? E ela diz assim: foi a serpente que me enganou. O poema da criação nos ajuda a compreender aspectos da psique humana. E um desses aspectos é este mecanismo de fuga, de não assumir as próprias responsabilidades. E é exatamente isso que nos leva, muitas vezes, a um comportamento de servidão voluntária, como diria Etienne de La Boétie no seu texto lá do século XVI.
Por que que é tão fácil para os homens se submeterem a uma servidão voluntária ao outro, ao rei, ao pastor, ao líder, e estabelecer figuras que passarão a ser guias das suas vidas? Porque isso é um modo de não lidar com as consequências das próprias responsabilidades e escolhas. Porque será alguém que estará dizendo para mim o que fazer da minha vida. E se alguma coisa der errado, eu não carrego na minha consciência o peso da culpa de que foi uma escolha que eu fiz. Terá sido por causa de alguém. Esta é a natureza da psique humana. Por isso nós temos tanta tendência a espelhar a nossa vida em messias salvadores, em porta-vozes das nossas querências, pessoas que vão ascender sobre as nossas vidas e que elas serão seguidas cegamente. E é por isso que nós estamos presenciando fenômenos, como nós estamos vendo neste tempo, de pessoas, de multidões seguindo mentes absolutamente adoecidas, de pessoas, o fenômeno coaching, por exemplo. Qual é o poder que este fenômeno tem? Senão o poder que é dado a eles por pessoas que querem que alguém lhes diga como elas devem reger e conduzir as suas vidas. Por isso que os coaches se tornaram figuras tão imprescindíveis nesta sociedade. E tão idolatradas. E tão seguidas cegamente. Porque as pessoas não querem lidar com as suas responsabilidades. Quem é o rei de Israel aqui nessa história? É o profeta Eliseu? Quem é o responsável pelas questões de Estado? Quem é o responsável pelas relações exteriores de Israel com os países vizinhos? Quem administra os exércitos de Israel? Portanto, veja, toda esta história tem uma figura que deveria estar se responsabilizando por tudo que está acontecendo com o seu povo, com a sua cidade. E esta figura era o rei. Mas ele transfere este problema como se a culpa fosse do profeta. Porque, afinal de contas, a expectativa dele é que o profeta dê soluções. É que o profeta diga o que fazer. É que o profeta aponte os caminhos. É que o profeta resolva os problemas. E esta é a primeira coisa que eu queria dividir com você nesta manhã sobre responsabilidades. De quem é a responsabilidade pela sua vida? É claro que o profeta é o homem de Deus que foi levantado para trazer a palavra, para orientar, para revelar a vontade de Deus. Mas ele não é o indivíduo para quem nós devemos transferir a responsabilidade daquilo que concerne as nossas atitudes e as nossas escolhas e as nossas ações. Quem é responsável pela sua vida espiritual? É o pastor? É a igreja? Ou é você? Quem é responsável pela criação e pela formação individual dos seus filhos? É o pastor? É a igreja? Ou é você? Quem é responsável pelas suas escolhas e pelo que você há de fazer com a sua vida? O pastor, a igreja ou você? Porque há um problema diplomático em andamento, há uma guerra em andamento. E a Síria está usando a estratégia mais comum para se vencer uma guerra. Em vez de atacar, ela sitiou Samaria, cortou todas as fontes de suprimento, cortou todo o acesso que a cidade pode ter à colheita, ao campo, aos bens, a tudo. E houve uma fome terrível, e naturalmente a fome levaria à derrota da Síria.
E o rei que está andando sobre o muro, vestido com um pano de saco por baixo das suas vestes, veja que ele revela uma certa espiritualidade, porque o pano de saco é um instrumento de humilhação de quem está pedindo a Deus ajuda para o momento difícil que estão passando, mas de repente, quando ele percebe a tragédia da vida daquelas mulheres, e veja que ela diz: rei, me ajuda. E ele diz assim: como é que eu vou te ajudar? Como eu vou te ajudar? Não deveria ser a responsabilidade dele? Está lidando com a fome que estava acontecendo com o seu povo, ao ponto de uma mulher cozinhar o próprio filho. E ele diz assim: eu vou te ajudar como? Com a vinha ou com o lagar? A vinha era onde se colhiam as uvas e se faziam os vinhos, e o lagar era onde se espremiam as azeitonas e outros frutos da terra. Eu vou te ajudar com a vinha ou com o lagar? Ele ironiza ainda, dizendo assim: não tenho recursos para ajudar você. Quando ela conta a história para ele, ele diz assim: que Deus me castigue se até amanhã Eliseu ainda estiver com a sua cabeça sobre os seus ombros. Veja a raiva que ele tem do profeta. Mas a pergunta que nós temos que fazer, irmãos, é: quem levou este povo para este lugar, para esta situação e para esta condição? O que levou a sua vida para este lugar? Eu acho muito curioso que, às vezes, eu começo a observar pessoas e elas começam a se distanciar do convívio comunitário. Aos poucos elas não vêm mais ao culto, aos poucos elas não participam das programações, elas vão perdendo a comunhão do corpo, elas vão se distanciando do convívio cotidiano das pessoas, elas vão perdendo a alegria que antes demonstravam de estar reunidos na comunidade. E de repente, daqui de cima eu olho, aquela pessoa já não canta, ela já não participa do culto, ela só está ali. E aí um dia, de repente, ela vai embora, e você descobre que ela foi embora falando do pastor, falando que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, e que o pastor... E ela já estava na igreja há 10 anos. O pastor é o mesmo. A igreja é a mesma. O pastor continua pregando a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, o mesmo sermão, e de repente ninguém serve mais, e de repente está tudo errado, e de repente para ela aquele lugar já não é mais um lugar que abençoa a vida dela, e de repente ela começa a acreditar que os filhos dela, se continuarem naquela igreja, vão se desviar, porque afinal de contas a igreja... E eu já ouvi essas histórias. Houve uma família que saiu daqui: não, eu vou levar minhas filhas daqui, porque eu quero que elas estejam num lugar onde os jovens busquem mais a Deus. Olha que legal isso. Essa banda que estava tocando aqui são todos adolescentes frutos do trabalho desta igreja. Jovens que estão na presença de Deus adorando a Jesus. Há um grupo enorme de jovens nesta igreja que foi adolescente, que esteve aqui com 12, 13, 14, 15, 16 anos. E que são sementes desta obra e deste trabalho. Mas isso não é responsabilidade da igreja. Isso é responsabilidade dos pais. A formação espiritual dos nossos filhos é a nossa responsabilidade. Ah, meu filho saiu da igreja porque eu trabalho de adolescentes. Meu filho, eu tenho que assumir esta responsabilidade. Isso tem a ver comigo e tem a ver com ele. De repente as coisas começam a não dar certo mais para você e a culpa é do pastor. A culpa é de Eliseu. Quando é que o rei vai assumir o seu lugar de rei?
Quando é que você vai assumir responsabilidade sobre a sua vida? Como é que você vai parar e refletir e dizer assim, fui eu que mudei, fui eu que me afastei das pessoas, fui eu que deixei de ir ao culto, fui eu que deixei de estar na comunidade, fui eu que deixei de cantar, fui eu que deixei de participar com a alegria que eu participava antes. Foi em mim que esfriou o primeiro amor, não foi o outro que mudou, fui eu que mudei. Porque se a gente não assumir a responsabilidade de quem somos, do que fazemos com a nossa vida, a gente vai fazer isso com a igreja e com todas as áreas da nossa vida. E o problema na empresa vai ser sempre de alguém. E o seu problema no trabalho vai ser sempre de uma outra pessoa. Ela será responsável por fazer você ser feliz ou não no seu trabalho. O outro será sempre o responsável por criar um ambiente necessário para que você esteja bem. O outro vai ser responsável. E aí será a mesma coisa no casamento. A culpa vai ser sempre do seu marido, vai ser sempre da sua esposa. Quando a gente não parar para refletir qual é a nossa responsabilidade nisso. O que eu fiz para chegar neste lugar? Porque a gente não cresce, irmãos, se a gente não assumir as nossas responsabilidades. A gente não cresce como pessoa, como figura humana, a gente não amadurece, a gente não aperfeiçoa a nossa consciência, o nosso ser, a gente não estrutura a nossa identidade, se a gente não olhar para nós e tentar identificar exatamente quem somos, o que fazemos e como agimos e quais são as coisas que nós somos responsáveis, há coisas que não estão sob o nosso controle, há coisas, por exemplo, que podem não estar sob o controle do rei. A Síria resolveu atacá-lo e ele é vítima deste processo. A questão é que o fato, mesmo que ele não tenha culpa, mesmo que ele não tenha responsabilidade nisso, a responsabilidade também não é de Eliseu. Simplesmente são fatos da vida que a gente tem que encarar, sem ficar procurando culpados. São coisas que a história nos visita. O futuro, eu repetia uma frase que eu gosto sempre da canção. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a sorrir ou a chorar. Não é isso que diz o poeta? Há coisas na vida sobre as quais nós não temos controle, mas nós só temos o poder de agir. O poder de agir e de fazer alguma coisa. Esta é a primeira coisa que eu queria dizer a você. Pare de buscar culpados. E busque responder de forma responsável. Sabe o que é responsabilidade? A palavra responsabilidade, você já parou para pensar no que ela significa? A responsabilidade é a habilidade de dar respostas. Responsabilidade é a habilidade de dar respostas. Pare de buscar culpados. Foque nas respostas que você tem que dar diante desta situação. Mas que essas respostas sejam respostas de quem assume um compromisso direto com aquilo que você quer fazer da sua vida, sem culpar os outros, sem fugir do problema. Sem fugir do problema. E a segunda coisa vai nos apontar este caminho. Encarar o problema, encarar o desafio. E dizer o que eu preciso fazer diante disso. Que passos atrás eu preciso dar. Que coisas em mim eu preciso rever. Que atitudes eu vou ter diante desse cenário que visitou a minha vida e que eu não planejei.
Porque quando eu digo responsabilidade, eu não estou falando culpa, porque uma coisa é você se sentir culpado, a outra coisa é você se entender responsável. Eu não sou necessariamente culpado pelas escolhas que meus filhos fazem, mas eu sou responsável por eles. E tenho que assumir essas responsabilidades. E tenho que entender o meu papel de pai. Você talvez não seja culpado pelo que está acontecendo no seu casamento, mas você é responsável pelo seu casamento. Não é o outro, não é apenas o seu cônjuge que é responsável, você é responsável. Suas ações e as suas omissões são significativas. São elas que vão dar conta de mudar ou não este quadro, este cenário. São as suas escolhas que darão conta de reverter ou não este quadro. Para que quando chegar no momento onde você tenha feito de tudo e você não tenha conseguido, de repente, porque há coisas que não mudam, mas você terá a consciência tranquila de dizer que eu fiz a minha parte. Eu fiz tudo aquilo que estava em minhas mãos para fazer. Como a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu busquei a paz, eu busquei o conserto, eu busquei a conciliação, mas o outro não tornou isso possível. Então eu tenho clareza de que eu não fiquei parado culpando o outro, ou nem me culpando, ou me autocomiserando, mas eu sei, eu fiz tudo o que eu pude fazer, e eu tenho a consciência tranquila. Responsabilidade, irmãos, nos dá medo. Por que ela nos dá medo? Porque ela nos dá a insegurança de não ter certeza se as nossas escolhas, se as nossas atitudes, elas darão resultado. Mas ela precisa de coragem para ser vivida. Por que precisa de coragem? Porque ninguém pode fazer por você aquilo que só você mesmo pode. E esta é a segunda coisa que eu quero dividir com você. No capítulo 7, então, agora sim, entrando no capítulo 7. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas nos céus, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. A segunda coisa que eu queria dizer a você, irmão e irmã, é que as coisas só vão acontecer para quem acredita. As coisas só vão acontecer para quem acredita. Aquele capitão, ele chega a dizer que mesmo que Deus fizesse janelas nos céus, ou seja, o que ele está dizendo em outras palavras é, nem Deus pode resolver este problema. E um dos modos da gente não mudar nada é a gente achar que nada pode ser mudado. Quem lembra daquele desenho animado Procurando Nemo? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, conhece o desenho, né? Quando o Nemo desaparece, e seu pai, desesperado para ir atrás dele, encontra a peixinha, a Dory. Ele tem um diálogo com ela, que ele, desesperado, diz assim: eu prometi a ele
que eu nunca ia deixar que nada acontecesse com ele. E a Dori faz aquela carinha dela de perplexidade e diz assim: que coisa estranha de se prometer. Porque se você promete que nada vai acontecer com ele, nada nunca vai acontecer com ele. Sabe, irmãos, um jeito da gente fazer com que nada aconteça na nossa vida é a gente ficar onde está, achando que nada pode mudar. Mude as coisas. Faça diferente. Acredite que podem haver resultados diferentes se você tiver atitudes diferentes. Mas não haverá resultados diferentes se você tiver as mesmas atitudes. Ninguém chega a outro destino seguindo pelos mesmos caminhos. Ninguém vai alcançar outros resultados fazendo as coisas do mesmo jeito. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, você só continuará tendo os mesmos resultados. Você não está bem na sua experiência de comunidade? Você não está feliz? Faça diferente, mude sua atitude. Talvez mais fácil seja ir embora. Faça diferente. Você não está bem no seu casamento? Faça diferente. Talvez mais fácil seja divorciar. Mas será que é? Será que é? Você não está feliz do seu trabalho? Mude as atitudes. Mude o seu modo de agir. Busque outros caminhos, encontre um canal com quem você vai falar, com quem você vai expor suas ideias, suas opiniões, seus descontentamentos. O que não dá é para a gente ficar parado, resmungando, reclamando. E dizendo, isso não vai mudar nunca. Mas a mudança vai acontecer para todos que acreditam. Que elas podem acontecer. A mudança vai acontecer para quem acredita que pode mudar as coisas. A mudança vai acontecer para você se você fizer diferente. Mas, pastor, há coisas que não estão sob o controle das minhas mãos. O que não está sob o controle das suas mãos está sob o controle das mãos do teu Deus. A pergunta a ser feita é: qual é a minha parte? Qual é o meu papel? E veja, olha o que continua o texto dizendo no verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. E naturalmente eles estavam no portão da cidade porque, como leprosos, eles não podem conviver no interior da cidade. E eles disseram uns aos outros: veja que lição de responsabilidade. Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Uma vez eu disse para um casal: eu não sei se os conselhos que eu estou dando a vocês podem salvar o casamento de vocês. Mas eu tenho certeza que se vocês não fizerem nada, o casamento de vocês já acabou. A gente nem sempre vai... Essa semana um irmão no gabinete pastoral me dizia isso: pastor, eu tenho que tomar decisões, e eu tenho muita dificuldade de tomar decisões, e eu não sei o que fazer diante disso na minha vida.
Me ajuda? Eu falei, eu também não sei o que fazer, não. Eu não sei que escolha será a mais acertada. Eu não sei se você fizer essa escolha por este caminho aqui, se vai dar tudo certo e vai acontecer isso que a gente está prevendo. Não sei se você vier por este aqui, se vai dar tudo certo também do jeito que você está prevendo. E eu disse a ele, eu lembro que uma vez uma pessoa muito bem-sucedida na vida foi entrevistada e perguntaram a ela, qual foi o segredo do seu sucesso? E ele disse, eu sei que todos os planos que eu fiz deram errado. E por isso que eu estou aqui. A gente não sabe se os planos que a gente fez darão certo. A gente não sabe se a gente for para o Arraial dos Sírios e chegar lá e se entregar, se eles vão ter pena da gente, vão deixar a gente viver ou se eles vão nos matar. Mas a gente sabe que se a gente ficar onde a gente está, a gente já morreu. Não é fácil, irmãos, você tomar decisões sobre o que você tem que fazer com a sua vida. E nem o pastor consegue prever o seu futuro e dizer para você, vá por este caminho ou vá por aquele caminho. Eu posso ajudar você a pensarmos juntos sobre as questões que talvez você não veja e que talvez eu consiga ver. Mas ainda assim, não há certezas nas escolhas que a gente faz. É possível que a gente erre. É possível que lá na frente não dê certo. Mas uma coisa o texto me ensina, que não fazer nada já decretou o nosso fracasso. Você não está seguro sobre que caminho seguir? Tenha coragem, tenha fé e segue em nome de Jesus. Deus será contigo. Se der errado, o Senhor te sustentará. Se tiver que mudar o caminho, o Senhor te guiará. Mas a vida não perdoa omissões. Os erros nos ensinam. Os erros nos edificam. Os erros nos fortalecem. Os erros nos aperfeiçoam. Mas as omissões nos destroem. Não fazer nada nos destrói. Faça. Mesmo que você não tenha certezas, mesmo que você tenha dúvidas, mas uma coisa é certa, não fique parado esperando a vida te levar. A vida não te levará para lugar nenhum, senão ao fracasso, se você não assumir o controle da sua história. Como dizia Nelson Mandela, no poema que ele lia quando estava encarcerado, eu sou o capitão da minha alma. Eu sou o senhor do meu destino. É você e Deus, meu irmão. É Deus e você. Assuma o leme deste barco e dê direção à sua vida. Pastor, mas eu não sei em que direção ir. Confie no Senhor, mas assuma e faça uma escolha. Mude alguma coisa para que a sua história mude. E eles foram. Se nos matarem, eles dizem, apenas morreremos. Mas não seria isso que aconteceu com a gente aqui? Um dia uma esposa me disse, eu tenho medo, pastor, de tratar esse problema com meu marido, porque eu tenho medo de que se eu trouxer isso à tona, meu casamento acabe. Eu falei, minha irmã, se você não fizer nada, o seu casamento já acabou. O que você vai fazer em relação aos seus filhos? Vai dizer que a culpa é da escola? Do professor?
do líder dos adolescentes da igreja? Ou você vai dizer, eu sou pai, eu sou mãe deste menino, desta menina. E eu vou investir tudo o que eu puder investir na formação dele, intelectual, moral, ética e espiritual. E então o texto diz assim: ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Aqui tem uma informação muito importante. Eles tomaram uma decisão e já estava acabando o dia. Mas o texto diz que eles marcharam para lá ainda ao anoitecer. Não deixe para amanhã, meu irmão. Não deixe para amanhã. Não espere mais nenhum dia. Não adie as escolhas. Não adie as decisões. Não adie as atitudes. Haja. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. E quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para viverem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Veja que coisa determinante. Se eles tivessem deixado para ir no dia seguinte de manhã, este fenômeno não teria acontecido. Quando nós deixamos as oportunidades que estão diante de nós passar, é possível que elas não voltem. Por que foi tão importante que eles tivessem tido a coragem de ir ao anoitecer? Porque quando o exército da Síria ouviu os sons no escuro, eles não podiam sequer confiar que os espiões poderiam ver o tamanho dos exércitos que estavam vindo, porque estava escuro. Então eles têm que presumir que está vindo uma multidão, que estão vindo muitos exércitos. Eles começam a inferir, a mente deles começa a trabalhar a respeito de elucubrações, de ideias que eles constroem a respeito de que exércitos estão vindo contra eles. E isso só aconteceu porque estava escuro. Porque existem momentos na vida que são momentos únicos. Este momento que você está vivendo, decisivo e decisório na sua vida, é um momento único de uma oportunidade de Deus para você experimentar o milagre dele na sua história. Aproveite este momento, não para se lamentar, não para resmungar, não para ficar lamentando a própria vida, a própria dor, a própria morte, mas para acreditar que se você marchar, o Senhor irá à frente da sua caminhada. E o texto então diz que o exército da Síria fugiu. E quando aqueles leprosos, eu estou no verso 8, chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e depois levaram dali prata, ouro, roupas, e então se foram e esconderam tudo, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia, e esconderam, e então disseram uns aos outros. Olha aqui um terceiro aspecto da responsabilidade: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. E assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. E então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos:
Deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. E eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Veja, irmãos, não é certo o que estamos fazendo, diz o verso 9. Esse dia é um dia de boas novas. A terceira coisa a respeito da responsabilidade que eu queria dizer a você. E eu tenho dito isso, falamos isso na semana passada, inclusive. O projeto de Deus na nossa vida não é individual e pessoal. O projeto de Deus na nossa vida não é individual e pessoal. Deus, sempre que nos chama para nós termos uma missão dentro do reino de Deus, para abençoarmos o todo, para abençoarmos o coletivo. Prosperidade de Deus na Bíblia não é um projeto de enriquecimento pessoal. Se você anda por aí, ouvindo mensagens que dizem a você a respeito de você prosperar, de você conquistar, de você ter, isto é apenas a ganância, isto é apenas o consumismo, isto é apenas o olhar materialista de um evangelho que se formou em torno da teologia da prosperidade. No reino de Deus, as bênçãos são coletivas. No reino de Deus, o abençoamento da minha família é para abençoar outras famílias. No reino de Deus, a minha salvação é para eu proclamar salvação. Não é para eu bater no peito, me orgulhar e dizer assim: eu sou salvo graças a Deus. Não é para eu me orgulhar e dizer assim: eu fui abençoado graças a Deus. Olha, não é certo isso que fazemos. Hoje é dia de boas novas. Vamos agora mesmo anunciar o que Deus fez. Vamos repartir o que Deus nos deu. Não é para a gente pegar a bênção e esconder, como estavam fazendo os leprosos. Não é para reter. Não é para o meu usufruto. É para abençoar vidas. É para a glória de Deus. Será que a gente está... Uma vez, teve uma pessoa que ele não tinha carro, ele vivia reclamando que não tinha carro. E ele era muito frequente na igreja, ele vinha a todos os cultos, de ônibus. Um dia ele comprou um carro, chegou todo feliz na igreja. E ele vinha de uma denominação que tinha essas superstições de ungir as coisas com óleo, né? Superstição, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. E aí, ele chegou aqui com um vidro de óleo e disse assim: pastor, eu queria que o senhor ungisse meu carro, porque eu quero consagrar meu carro ao Senhor. Falei: você quer consagrar seu carro ao Senhor? Ele disse: eu quero. Falei: então tudo bem. Mas eu queria que você entendesse o que isso significa. Significa que ele não pertencerá mais a você, ele pertencerá ao Senhor. Significa que você não terá o direito de dizer determinado dia que o seu carro não está disponível se ele for requisitado para o reino de Deus ou por alguém para qualquer necessidade.
Significa que o carro consagrado, ele é do Senhor para o reino de Deus, para o corpo de Cristo, para você servir a igreja, para você servir os irmãos da igreja. Você entende isso? E ele falou assim para mim: melhor só orar, né, pastor? Melhor só orar, né? O curioso é que ele, todo final de semana agora, tinha um compromisso para passear de carro, que ele não podia estar mais na igreja. É muito complicado quando a gente não entende que as nossas bênçãos, elas são para abençoar os outros. Quando nós somos dizimistas e ofertantes, nós não estamos fazendo isso porque se a gente não der o dízimo, o gafanhoto devorador vai vir contra a nossa vida. Ah, se você não der o dízimo, vai ter doença na sua casa, você vai gastar com remédio. Essas ameaças mesquinhas que são feitas por pastores em alguns determinados lugares. A gente faz isso aqui porque a gente entende que a nossa vida é para dividir. Porque é dia de boas novas. E Deus me abençoou e eu quero abençoar a comunidade. E Deus abençoou e eu quero abençoar os irmãos. E Deus me abençoou e eu quero abençoar o povo de Deus. E Deus salvou a minha vida através deste lugar e tem abençoado a minha família. Eu quero continuar investindo para que Ele continue abençoando. Porque não é para mim. O meu dinheiro me abençoa, mas é para abençoar também aqueles que Deus colocou ao meu redor. E é isso que nos leva a sermos fiéis, comprometidos. O entendimento de que a nossa vida não é para nós mesmos. Hoje é dia de boas novas. Crente que não prega o evangelho precisa repensar seu relacionamento com Deus. Se você não é alguém que divide a boa nova de Jesus Cristo com as pessoas que passam pela sua vida, você precisa repensar o seu relacionamento cristão, porque você está retendo aquilo que é para dividir. Está retendo o que é para repartir. E se você traz dízimos e ofertas, por exemplo, para prosperar, mais uma vez você não está se comprometido com o outro, você continua comprometido só com você mesmo. Porque você está tratando o relacionamento com o reino de Deus como se estivesse no jogo do tigrinho. Onde você bota dinheiro para tentar receber depois uma quantia maior. Isso não é evangelho. O evangelho é quem divide e reparte com gratidão aquilo que Deus lhe deu. Mas foi o meu esforço. Ninguém fez nada. Todo mundo medroso, fechado dentro da cidade. Ninguém fazia nada. Ninguém tomava nenhuma atitude. Eles tomaram atitude. Eles foram lá. Eles tiveram coragem. Eles colocaram o pescoço a risco. Nada mais justo, segundo a ética liberal capitalista, que os frutos fossem deles, não é verdade? Mas esta lógica não serve ao reino de Deus. Esta lógica não serve ao reino de Deus. Esta é a lógica materialista deste mundo tenebroso. A lógica da meritocracia. Se foi o meu esforço, então é meu. Não foi o seu esforço, meu irmão. Foi a sua atitude, foi a sua coragem. Foi a sua decisão, foi você ter assumido responsabilidade, mas quem fez o barulho que abriu o caminho para você foi Deus. Foi a coragem deles, a atitude deles, o comportamento deles. Mas quem abriu o caminho foi Deus. Portanto, não é o meu esforço, eu só faço o que faço porque o Senhor me fortalece. É assim que pensa o servo do Senhor. Por isso que ele não cai nesta falácia, desta lógica materialista de pessoas que retêm
acreditando que foi pela sua capacidade. Deus é bom, meu irmão. E Ele tem sido bom com você. Então, divide estas boas novas em nome de Jesus. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Haja. Enquanto há tempo de agir, faça diferente. Porque se você não fizer nada, nada muda. E por último, quando as promessas de Deus se cumprirem, veja, se cumpriu exatamente o que o profeta Eliseu disse. Vai se cumprir na sua vida exatamente o que a palavra do Senhor disse. E quando estas promessas se cumprirem, proclame, divida, reparta, porque é a boa nova do Senhor. E sabe que coisa linda que eles estão dizendo aqui, a gente não percebe, né? Porque eles dizem assim, hoje é dia de boas novas. Se eles estivessem falando isso em grego e não em hebraico, eles estariam dizendo, sabe o quê? Hoje é dia de evangelho. Olha, hoje é evangelho, isso é evangelho, isso é evangelho. O evangelho é repartir, o evangelho é compartilhar. O evangelho é ser útil. Isso é evangelho.